paz seja convosco. Amém. Amados, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas 10, versículo 38. Semana passada, amados, nós começamos a falar sobre tempo de decisão. E hoje nós vamos dar continuidade. Amém? Evangelho de Lucas 10, 38. Semana passada foi um tema bem forte, né? Quem lembra? Bênção ou... Hoje nós vamos falar algo mais light, senão a gente assusta o povo. Hoje nós vamos falar sobre a boa parte. Amém? Quem não tem pode acompanhar na tela. Vamos lá? Versículo 38 em diante nos diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quem escolhe a boa parte não perde. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Pai, exaltado seja o Senhor e glorificado seja o teu nome nessa noite. Vem ministrar, Pai, aos nossos corações a tua palavra, Senhor, e vem manifestar sobre as nossas vidas, Pai. Vem manifestar sobre nós os teus sonhos, os teus projetos e a tua vontade. Que nós possamos, Pai, nessa noite, nesse tema, Senhor, onde estamos falando sobre decisão, de escolhermos a boa parte. Que possamos, Pai, verdadeiramente nos chegarmos ao Senhor, nos rendermos a Ti, e que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, ministrar sobre as nossas vidas, trabalhar, Senhor, naquilo que nós precisamos, Pai, porque queremos sair daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, mas queremos sair daqui também, Senhor, com a certeza de que estamos levando a boa parte para as nossas vidas. Eu coloco, Senhor, a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, e humildemente eu te peço, usa, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que sejamos, Pai, todos abençoados através daquilo que o Senhor vai falar e fazer nessa noite, neste lugar. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, como nós começamos falando semana passada, quando nós entendemos que temos nas nossas mãos, o poder da decisão, de escolher o que nós queremos para a nossa vida, então a pergunta bem simples é: o que estamos escolhendo? Amém? Porque nós entendemos que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, então que nós podemos escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida, nós escolhemos o que queremos viver, escolhemos se queremos estar na presença de Deus ou se não queremos estar na presença de Deus. Então nós olhamos para nós e pensamos: o que eu estou escolhendo? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Porque, lembra, das escolhas que eu faço depende o resultado daquilo que eu vou viver. Não tem como eu escolher uma coisa e viver outra.
O que eu vou viver vai ser apenas um resultado da minha escolha. Aquilo que eu escolhi, aquilo que eu busquei, vai trazer um resultado para a minha vida. Então, por isso que nós paramos, então, mais uma vez e pensamos, o que eu estou escolhendo? Porque se isso determina o que eu vou viver, então nós paramos um pouco para pensar, Jesus Cristo, ele tem sido prioridade na nossa vida? Podemos dizer que Jesus é prioridade? Podemos, amados, dizer que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus e nós confiamos na vontade de Deus? Nós descansamos em Deus? O que é descansar em Deus? É quando eu entrego tudo nas mãos dEle e digo, Senhor, faça conforme a Tua vontade. Eu não vou tentar resolver do meu jeito, eu não vou tentar dar um jeitinho, eu não vou tentar cortar caminho, não. Eu coloquei nas Tuas mãos, eu confio no Senhor e eu vou descansar no Senhor. Isso, amados, é quando nós colocamos o Senhor como prioridade. Isso, amados, é quando nós escolhemos quem está no controle da nossa vida. Se é Cristo ou se é nós. Porque se nós ainda estamos no controle, nós não conseguimos descansar. Se nós ainda estamos no controle, podemos dizer que confiamos nas nossas próprias escolhas? Ué, pastor, como assim? Quem é que já fez escolha errada, hein? Então podemos dizer que confiamos nas nossas escolhas? Porque muitas vezes, amados, ninguém vai dizer assim, eu vou fazer uma escolha errada sabendo que está errada. A gente faz a escolha errada achando que é a certa. Mas depois, quando a coisa desanda, a gente pensa, nossa, realmente era errado mesmo. Então isso, amados, ele nos faz pensar nisso. E o que eu quero que você pense ao longo deste culto, ao longo daquilo que você ouvir nessa noite, qual a parte que você está escolhendo para a tua vida? Porque nós vamos, amados, e você escutou um texto que vai contar a história de duas irmãs. E o interessante desse início, se quiser isso, deixa ali o texto para nós. O início essa história é interessante porque vai dizer que Jesus vinha de viagem e entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Você já pensou se Jesus chega hoje lá e bate na porta da tua casa e diz assim, eu vim aqui passar a noite? Você consegue parar para pensar nisso? Jesus chegando lá e diz, eu vim passar o dia aqui contigo hoje. Como que nós o receberíamos? Você já parou para pensar nisso? Bah, o que eu vou fazer? Bom, entra aí, Jesus. Porque primeiro tem que deixar ele. Ou a gente ia dizer, espera um pouquinho na rua, que eu vou ter que dar uma geral aqui dentro, que a coisa aqui está pegando. A gente ia pensar, não, para aí, Jesus, entra aqui, senta aqui, fica aqui quietinho, que eu vou arrumar umas coisas que eu preciso arrumar aqui, vou dar uma geralzona aqui, e depois aí eu te dou atenção. Ou a gente ia dizer assim, Jesus, fica aqui, que eu vou lá para a cozinha, e eu vou preparar o banquete para o Senhor. Vou preparar, o bom gaúcho vai dizer assim, eu vou lá preparar aquele churrascão, aquela carne, aquela comida boa, o senhor vem de viagem, eu vou preparar o melhor banquete para o Senhor. Ou a gente simplesmente abrir a porta e dizer assim, Senhor, entra, senta aqui que eu vou sentar do teu lado e daqui eu não saio. Porque às vezes, amados, a gente quer fazer tanta coisa e o essencial a gente não faz. Às vezes, amados, a gente está substituindo a presença de Jesus por coisas. Às vezes a gente está preocupado com coisas que achamos que vai agradar Jesus e na realidade a única coisa que Jesus quer é que a gente esteja do lado dele. A gente se preocupa, amados, com tantas coisas que muitas vezes as pessoas nos dizem que talvez isso agrade Deus e na realidade a única coisa que Deus quer é isso aqui, ó. A única coisa que Deus quer é o meu coração e o teu coração. A única coisa que Deus quer é a nossa atenção. E às vezes a gente está fazendo tanto, mas não está chegando nem perto dele. E às vezes o básico que a gente precisa fazer, às vezes a gente acha que não é
tão essencial, mas é tudo o que Ele quer. É tudo o que Ele quer. Então, amados, quando nós paramos para pensar, o que nós faríamos? Como que nós nos comportaríamos diante dele? O Salmo 27, 4, coloca para nós lá. O salmista fala algo, amados, que me chamou a atenção. Ele diz assim, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha o que ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar. Então não adianta eu pedir se eu não ir atrás. Porque tem gente que quer ser abençoado, mas não vai atrás. Tem gente que quer mudar, mas não faz nada para mudar. Tem gente que sabe a decisão que precisa tomar, mas não toma. O salmista, ele fala algo que é interessante, que ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo. Ele está dizendo assim, ó: olha, eu estou te pedindo uma coisa, e eu vou buscar isso. Eu quero passar minha vida na tua presença. Eu não quero me importar mais com as coisas, eu não quero mais me preocupar com as coisas do mundo, não. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero estar diante do Senhor. Eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então ele diz: eu vou pedir, mas eu vou buscar. Eu quero algo do Senhor na minha vida. É essa decisão, amados, que o Senhor está esperando de mim e de você. Não basta apenas nós falarmos que queremos, mas nós temos que buscar o que nós queremos para a nossa vida. Por isso, amados, que esse mesmo Jesus Cristo, um dia ele disse, lá em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Todos nós conhecemos este versículo, amém? É um dos versículos mais conhecidos, uma das falas mais conhecidas de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mas é assim na nossa vida? Sempre buscamos o reino de Deus primeiro? Sempre botamos o Senhor em primeiro lugar? Ou buscamos aquilo que nós achamos que é o que nós precisamos? Deus em primeiro lugar. Mas tem vezes, amados, que nós não botamos Deus em primeiro lugar. Tem vezes que nós vamos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Aí depois a gente pensa: ah, mas peraí, será que é o que Deus quer? Ou quando a coisa não dá certo, a gente pensa: Deus, para aí, eu estou tentando e não deu certo, o que eu faço agora? E Deus vai dizer assim: agora tu me perguntou, eu vou te responder. Porque o reino de Deus, ele só vai ser manifestado na nossa vida quando nós o buscarmos, quando nós nos dedicarmos a ir à presença do Senhor, a buscar a presença do Senhor. E agora, o texto que nós lemos lá em Lucas, ele diz que Jesus acaba de entrar na casa. E agora, Marta, ela tem a oportunidade de estar na presença. Ela hospeda Jesus na sua casa. Pode voltar o texto lá, coloca o versículo 39. Só que aí agora vai mudar. Vai parar de falar dela. Vai dizer assim, ó: Marta tinha uma chamada Maria, que assentada aos pés do ouvia o seu ensino. Interessante é que uma abriu a porta para entrar e a outra foi e se sentou aos pés. As duas receberam Jesus. Só que uma disse assim: ah, não tem lugar melhor para mim estar do que aos pés do meu Senhor. Aqui que eu fico. Eu não saio daqui. Uma decisão, amados, que às vezes a gente fica pensando: tá, mas será que não tinha que fazer isso, não tinha que fazer aquilo, não tinha que, sei lá, preparar isso ou preparar aquilo? Qual, amados, tem sido a nossa prioridade? O que nós estamos buscando? Porque a única preocupação de Maria foi qual mesmo? Sentar aos pés de Jesus e ouvir Ele. Só.
Se eu tenho a oportunidade de estar na presença de Jesus, você acha que eu vou pensar em fazer outra coisa? O churrasco que espere, a casa arrumada que espere. Eu não sei quando é que ele vai estar de novo na minha presença. Amados, tem um louvor que diz que 1 minuto na presença de Deus vale mais do que uma vida inteira. E muitas vezes, amados, a gente não está valorizando as oportunidades que Deus está nos dando. Muitas vezes, amados, a gente está jogando fora minutos tão preciosos na presença do Senhor, trocando por coisas tão fúteis, que não vão agregar ou não vão fazer diferença na nossa vida. Muitas vezes, amados, a gente tem vivido e focado a nossa vida em tantas coisas, e no essencial a gente muitas vezes está falhando. E o essencial é Jesus. E enquanto, amados, que nós não entendermos isso, a nossa vida não vai decolar. Nós podemos falar que conhecemos Deus, nós podemos vir à igreja, mas parece que ainda falta algo para a nossa vida. Um dia Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios da Bíblia, ele falou algo em Provérbios 1:8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução da sua. Interessante que ele era considerado um dos homens mais sábios. As pessoas ficavam todas boquiabertas com a sabedoria que tinha Salomão. E quando ele escreve o livro de Provérbios, ele diz: filho meu, não despreze, não ouça o ensino do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe. Porque ele foi ensinado por Davi, seu pai. O pai dele dizia para ele: nunca te afasta do Senhor. Enquanto que você permanecer na presença do Senhor, o Senhor vai permanecer contigo. Salomão foi um homem que iniciou muito bem, mas com o tempo seu coração foi se contaminando, ele foi se afastando de Deus. Sabe qual é a sorte dele? É que no final da sua vida ele conseguiu reconhecer e voltar para a presença de Deus. Mas quantos se perdem e nunca mais voltam? Se ele diz isso referente ao conselho de um pai, de uma mãe, imagina eu e você aos pés de Jesus, ouvindo diretamente do Mestre. Tem, amados, alguma coisa melhor que nós possamos fazer do que estar na presença do Senhor e ouvir o que Ele tem para nós? Não. Só que o interessante, amados, que nós temos muitas vezes a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos a Bíblia à nossa disposição. E a pergunta é: o que nós temos feito com isso aqui? Nós temos pegado as palavras de Jesus e colocado elas na nossa vida? Nós temos parado, amados, a nossa vida para tirar um tempo e ler, e estudar, e aprender, e conhecer, e entender tudo aquilo que Jesus nos falou, e aí sim colocar em prática na nossa vida? Porque como é que hoje nós conhecemos a Deus? Através de um relacionamento pessoal com Ele, através da sua palavra. Sabe o que o salmista ele nos fala no Salmo 119, versículo 11? Olha o que ele diz: guardo a tua palavra no meu... Aonde? O que ele faz com a palavra? Guarda. O que é guardar? É quando eu pego alguma coisa valiosa e guardo no lugar para que ninguém pegue. Ele está dizendo: eu estou guardando a tua palavra no meu coração. Por quê? Para não pecar contra ti. Amados, muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos por falta de conhecimento. De conhecimento simplesmente do que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes nós podemos estar fazendo as coisas erradas por falta de conhecimento da palavra. Se marcar, amados, uma campanha, vamos dizer assim, vamos fazer uma campanha de prosperidade aí para o povo ficar rico. A igreja lota.
Vamos fazer um culto aí só de revelação. Meu Deus, os Kodak aparece tudo. Agora tu diz assim, ó, vamos fazer uma noite só de estudo da palavra. Vamos pegar a Bíblia e vamos estudar ela. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, vamos trazer isso para a nossa vida e vamos aplicar. Tu conta nos dedos quantos aparece. Nós temos, amados, uma escola bíblica que nós estamos estudando toda a Bíblia. E ainda a gente faz, amados, de uma forma até para facilitar o povo, que a gente faz ela presencial e online, que o povo pode de casa participar e ainda fazer pergunta. E a maioria nem participa. Porque a palavra ela não é tão essencial assim. Eu só quero as bênçãos. A palavra não é tão importante. Quando eu desprezo a palavra, eu desprezo o que Jesus me ensinou. E quando eu desprezo aquilo que o Senhor me ensinou, a pergunta é o que sobra? O que sobra para a minha vida? Não sobra nada. Qual é que foi a escolha de Maria? Eu vou sentar aos pés de Jesus. E eu vou escutar Ele. Eu vou escutar aquilo que Ele tem para mim. Porque aquilo que Ele tem para ti não é o mesmo que Ele tem para Ele. E talvez no mesmo culto, o outro vai dizer assim, mas Deus falou comigo em tal área. E aí nós vamos ver, amados, que a palavra, ela vai entrando na nossa vida, ela vai entrando na nossa mente, ela vai entrando no nosso coração, e ela vai trabalhando, ao mesmo tempo, na vida e na situação de cada pessoa que aqui está. Amém? Mas aí, volta lá, isso. Bota o versículo 40. Porque agora a Bíblia vai dizer assim, Marta agitava-se, diga, de um lado para o outro, ocupada em muitos. Sabe o que aqui está descrevendo? 2025. Nós não vivemos uma geração assim, que cada vez a gente tem menos tempo, que cada vez a gente tem mais correria, que a gente não sabe o que faz primeiro. Amanhece o dia, a gente já está milhão com 1001 coisa para fazer, é ou não é? E aí se a gente dormir nas palhas, como diz o gaúcho, a coisa vai, passou o dia, e a gente não fez a metade do que queria fazer. É ou não é? Não é assim? Não está tudo muito rápido hoje em dia? Nós estamos, amados, numa geração que hoje não tem mais paciência para nada. Por que as pessoas hoje querem o celular mais moderno, mais sofisticado que existe? Porque elas não têm paciência de esperar aquele tijolão. É muito lento, vamos pegar um que é, ó, clicou e tuf, pá, tuf. Então lançou um mais rápido, a gente pega o mais rápido. E vem outro mais rápido, por quê? Porque a gente quer tudo muito rápido. E nesse querer tudo muito rápido, a gente tem perdido muita coisa na nossa vida. Porque diz um ditado, não sei se vocês já ouviram, que a pressa é inimiga da perfeição. Quem é que já ouviu esse ditado aí? Todo mundo conhece? Quem é que é perfeito? Hã? Jesus. Então a pressa é inimiga de Jesus. Aí muitas vezes, amados, nós chegamos na igreja e queremos que a nossa vida, já resolveu. Os problemas, já sumiu. A gente quer, amados, que Jesus Cristo transforme a nossa vida num piscar de olhos, num culto de preferência. Se o pastor puder vir orar por mim até antes do culto terminar, já resolveu o meu problema. Quanto mais rápido, melhor. Essa era Marta. Jesus dentro da casa dela, e a preocupação dela era, vai para um lado, e vai para o outro, e arruma uma coisa, e faz outra, e agora tem outra.
E essa era a preocupação dela. Eu preciso fazer tudo. Eu preciso fazer tudo. Então se aproximou de Jesus e disse: o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha. Pensa numa mulher metida. Chegou para Jesus e mandou Jesus: manda minha irmã me ajudar. Até Jesus tinha que obedecer a ela. Às vezes, amados, a gente está assim. Às vezes, amados, a gente está achando que está no caminho certo. Só que o nosso foco está errado. Ela estava fazendo tudo achando que estava agradando. É ou não é? Vou arrumar a casa, vou preparar comida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque eu quero agradar Jesus. E será que o que Jesus queria era comer? Será que Jesus estava preocupado com casa arrumada? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus chegou ali, sentou e começou a ensinar. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava ali para ensinar. E às vezes a gente está desperdiçando o que Jesus tem para a nossa vida. Ali, amados, ela estava naquela correria dela, parecendo que o próprio Cristo disse, coloca lá para nós em Mateus 6, 31, 32. Sabe aquela agitação? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Às vezes, amados, a nossa correria está tão grande, que a gente fica na preocupação. E agora? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso fazer, eu preciso. E Deus sabe o que nós precisamos. Ou você não confia nisso? Lembra que eu perguntei lá no início se você confiava? Você confia realmente em Deus? Mas você confia na vontade dEle para a tua vida? Você está disposto a entregar tudo e descansar nele? Sem tentar dar uma mãozinha, um jeitinho, tipo, Senhor, vá um pouquinho mais rápido aí que eu estou com pressa. Você está disposto a entregar tudo e dizer assim, Senhor, faz. Eu não vou mais fazer do meu jeito. Eu não vou mais tentar resolver as coisas do meu jeito. Eu não vou mais tentar conduzir a minha vida do meu jeito. Eu vou entregar para o Senhor e vou deixar que o Senhor faça. Eu não vou mais andar preocupado. Preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai acontecer. Vocês viram que tem uma reportagem aí? Que tem um meteoro que está se aproximando da Terra? Quem é que viu? Tu viu? Tu viu que a coisa está pegando pressão? De uma semana para outra, amados, a ciência ela está dando cada vez mais a coisa. E agora eles já estão conseguindo até projetar que o impacto desse meteoro que está sim em rota de colisão com a Terra vai interferir com o clima. Que nós podemos viver uma era mini glacial. Significa, por 3 meses, eles já têm até o prazo, que por 3 meses vai ser tudo gelado. A coisa está aí. E agora, pastor, o que é que eu faço? Começa a preparar a lenha, isso e aquilo, e começa a te prevenir. O problema é se a gente morre antes do meteoro chegar. Quem é que lembra? Tem muita gente aqui que não vai lembrar, que nem era nascido ainda. Quem é que lembra na época do ano 2000, quando dizia que o mundo ia acabar? Sabia que teve gente que cometeu suicídio? Sério? Eu não estou brincando. Eu sei de pessoas que cometeram suicídio porque achavam que ia dar um caos tão grande e eles preferiam tirar a própria vida para não sofrer. E aí o mundo não acabou. Muitas vezes, amados, a gente está vivendo lá na frente e esquece que o que Deus tem para nós é hoje.
Porque o futuro pertence ao Senhor. Coloca para nós lá Mateus 6:10. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso? Conhece ou não conhece? Venha o teu. Vamos falar só a partezinha do meio, aquela que é a mais difícil. Ali, não, volta lá, filho. Ali a parte do seja em diante. Só diz ali. Vamos parar por aqui. A gente deixa isso acontecer? A gente ora para que a vontade de Deus se concretize na nossa vida e a gente espera isso? Ou a gente agiliza o processo? Porque, coloca o versículo 11 lá. Agora sumiu tudo. O que diz o versículo 11? Isso agora... Ó, tem gente que conhece o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá. E amanhã? Amanhã ele dá de novo. Lembra quando o povo estava no deserto, que todos os dias ele mandava maná? E lembra que Deus disse, não pega para sobrar, pega só o que tu vai comer. Porque o que tu pegar para sobrar vai apodrecer. Não te preocupa, porque amanhã eu mando de novo. Muitas vezes, amados, a gente está tão preocupado com o dia de amanhã e não está vivendo o dia de hoje. O que Deus tem para hoje, muitas vezes, não é o que nós estamos vivendo. Porque a nossa preocupação já está lá em amanhã. Quem é que está aqui agora pensando, pá, mas amanhã eu vou ter que levantar cedo, eu vou ter que fazer isso? Quiser se denunciar? Porque às vezes a gente está assim, né? Não, amanhã eu vou ter que, a pegada vai ser cedo. Pode ser que o pastor não demore hoje no culto, porque aí eu posso pelo menos ir ligeirão para casa, deito, durmo, e acordo cedo, porque senão amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tem alguém que vive assim? Não precisa também se denunciar. O interessante, amados, é que a gente não sabe o que vai acontecer. Não, amanhã eu vou me levantar cedo e vou lá para a lavoura, e vou para isso, e vou para aquilo. Aí inicia o dia, muita chuva. Tu fica parado, sentado dentro de casa, olhando para a rua. E os teus planos? Diga, por água abaixo. O interessante, amados, é que uma estava preocupada com o que tinha que fazer. Pode olhar para mim, deixa que ele só está mexendo nas coisas lá. Viu como é fácil o povo distrair, né? Bastou aparecer coisa com o nosso ministro de louvor com um cabo de vassoura na mão e pensaram, ih, deu ruim. Já ficou meio estressado, pastor, já vai subir lá em cima, vai dar uma vassourada, pastor. Pode prestar atenção em mim aqui. Vou lá que eu vou ler para vocês. Aí ela chega para Jesus e diz assim, ó, o Senhor não se importa que eu estou trabalhando sozinha e a outra está aí sentada. Virou já ninja, ó. Deus o livre. Olha para mim. Estou cuidando de vocês. O bom de olhar para a igreja é isso. É que tu vê quem está aqui, ó. Tomara que caia, tomara que caia. Tinha uns olhando para ti, torcendo que tu caísse. Não quero te dizer nada, mas tinha uns que estavam torcendo. Ela diz, o Senhor não se importa? Lembra que um dia, Jesus estava num barco. Quem é que lembra dessa história? Jesus estava num barco, dormindo na popa. E aí levantou uma tempestade, os discípulos começam a tirar água, tirar água, tirar água, dali um pouco eles viram, a coisa pegou. Vamos tudo? Aí eles vão lá e acordam Jesus. Senhor, não te importa? Nós estamos aqui quase morrendo, o senhor aí deitado e diga, dormindo. Diga, Jesus estava dormindo. E eles loucos de medo. A tempestade pegando em Jesus. Às vezes a gente está dizendo, mas Jesus tem que estar dormindo. Porque ele não está vendo o que está acontecendo comigo. Aprenda uma coisa que eu vou te ensinar agora. Presta atenção. Jesus, ele não responde à tua necessidade. Se você chega com a tua necessidade para Jesus, saiba que ele não vai te responder.
Sabe o que ele responde? Ele responde a tua fé. Porque tem gente que só chega para Jesus contando o que precisa. E Jesus fica olhando, é? E tu tem fé? Aí a pessoa não está nem preocupada com a fé. Por que às vezes tem gente que só fala e Deus não faz nada? Porque só chega e mostra o que precisa, mas não mostra fé. Quando Jesus Cristo curava pessoas, o que Jesus dizia? A tua fé te salvou, te curou, a tua fé. Então, amados, não é a nossa necessidade, é a nossa fé que move o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Então ele chega e ela diz isso. E aí ela diz assim, manda ela parar de te ouvir. Manda ela vir me ajudar a servir. Tira ela da tua presença e bota ela a trabalhar comigo. Aí a Bíblia vai dizer, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Tem aqui alguém que anda inquieto e anda preocupado com muitas coisas? É que se eu levantar a mão, aí tem uns corajosos que vão atrás. Às vezes, amados, a gente está assim. Jesus olhando para mim e para você. E dizendo, por que tu está tão inquieto? Por que tu está preocupado com tantas coisas? Só uma te basta. Se eu estiver na tua vida, tudo se resolve. Amém? Às vezes, amados, a gente está tão preocupado com tantas coisas. E o se isso, e o se aquilo, e o se aquele outro. E o se não acontece. Tem gente que está que nem peru de véspera de Natal. Morrendo de... Essa aí é antiga, né? Vocês nem riram. Tem que atualizar meu repertório. Ele diz, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. E aí ele diz assim, apenas uma é necessário. Quantas? Quantas? Só uma. Lembra quando o jovem rico chegou para Jesus e dizendo, Senhor, eu quero herdar o reino dos céus. Depois da conversinha ele diz assim, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, vem, me segue, deu, fechou todas e vamos embora. O que aí ele fez? A Bíblia diz que se entristeceu, deu as costas e foi embora. Quantas coisas, amados, às vezes tem acontecido na nossa vida e que apenas uma coisa é o suficiente para nos tirar da presença de Deus. Uma luta nos tirou da presença de Deus. Uma oração não respondida nos afasta da igreja. Um irmão que não cumprimentou na porta, eu já dizia assim, essa igreja aqui está muito arrogante, não me cumprimentaram. O pastor grita demais. A mídia parou de funcionar. E tudo é motivo para me tirar do quê? Da presença de Deus. E aí, amados, a gente não esquece, Jesus olha para ela e diz assim, Marta, só uma coisa é necessária. Sabe, amados, ele está dizendo assim, no mundo todo, só uma coisa é necessária. Só uma. E a tua irmã escolheu ela. A tua irmã escolheu a boa parte. A tua irmã escolheu o principal. No banquete ela foi e pegou o prato principal. Naquilo que Deus tem, ela foi e escolheu aquilo que Deus tinha. Por isso que ele diz, só uma é necessária. Maria escolheu a boa. Maria fez o quê? Diga, escolheu. Você entende, amados, o que a gente está falando? Nós temos o poder de escolher o que nós queremos. Vamos sentar e ouvir,
e escolher a boa parte? Ou vamos nos preocupar? Vamos isso e bom, aqui é o diaconato não tirou. Pega aqui, irmão. Leva lá. Cheiro. Isso, obrigado. O que mais está fora do lugar? Pode ler, não. Pode levar. É sério. E o microfone? Está funcionando? Não. O que a gente está escolhendo, amados? Às vezes a gente está olhando para tantas coisas. Eu quero fazer isso, eu quero aquilo. Copo d'água, está quase terminando. Preciso d'água. O que você está escolhendo? Porque às vezes, amados, essas coisinhas tão bobas que eu fiz aqui, tem sido a nossa escolha. E a boa parte, a gente deixa de lado. A gente vem para a igreja e não presta atenção no que foi pregado. Por quê? Porque eu estava vendo o que os outros estavam fazendo. Tu viu que tinha criança chorando na igreja? Coisa triste isso. A gente vem para a igreja e tem criança chorando. Aí tem um pessoal que às vezes fica caminhando lá no fundo. Vocês ainda não conseguiram ir no banheiro? Vocês as duas? Está demorado, né? Mas estão prestando atenção aí no fundo. Tá, então tá bom. Às vezes na casa de Deus, quando a gente está na igreja, a nossa prioridade não é o Jesus. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Fica pronto que daqui a um pouco eu te peço outro. Você está entendendo, amados? Às vezes a gente está aqui e diz que veio por causa de Jesus. E a única coisa que a gente não presta atenção é em Jesus. A gente presta atenção em tudo. Tu viu o que aconteceu? O outro lá já está batizando o filho, lá nem água tem no batistério. E o pastor, presta atenção em tudo também. Qual é a boa parte que você está escolhendo? O irmão lá chegou atrasado, né, irmão? Glória a Deus pela tua vida. Que saiu direto do serviço para vir para a igreja. Você também veio do serviço ou não? Glória a Deus pela tua vida. Esses dias ele chegou e me disse assim: pastor, eu queria vir nos cultos de quinta-feira, o problema é que eu trabalho, pastor. Eu disse assim: sai do serviço e vem direto para a igreja. Mas eu vou chegar atrasado, e daí? O importante é tu estar aqui. É por causa dessas pessoas que eu comecei a prolongar o culto de quinta-feira. Antes eu fazia o culto de 1h30, agora estou fazendo de 2. Se precisar eu vou fazer de culto de 2h30. Que aí quem chega mais tarde tem mais tempo ainda para assistir. E quem pegou do início, aí vai sair daqui cheio. Ou vai embora antes. É muito tempo esse homem falando. Que boa parte você está escolhendo? Eu não sei se você está prestando atenção, mas eu estou distraindo você para ver se o que você vai fazer. Vocês estão vendo que eu estou brincando com vocês? O pastor não é tão brincalhão assim. Não sou mesmo. Não dei nenhuma lapada hoje, como diz os guris da mídia. Mas eu quero que você se conscientize que muitas vezes, enquanto que a gente está rindo, a gente está se distraindo. Que se acabar o culto e eu chegar ali na porta e perguntar o nome das irmãs, tem gente que nem sabe mais. Como é que era o nome das irmãs? Bom. E o irmão? Tem uns que sabem aí, viu? Ela fez uma, diga, escolha. Ela escolheu a boa parte. E para finalizar, sabe o que Jesus disse? Isso não lhe será tirado. Já que não tem mídia, Mateus 10, 28. Para nós finalizar. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
Por que o Senhor está dizendo isso? Lembra que Jesus Cristo disse que a boa parte que Maria escolheu, ninguém ia tirar dela? Quando eu escolho a Deus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, quando eu decido obedecer a palavra, quando eu decido viver por isso aqui, ninguém vai conseguir me tirar isso aqui. E aí ele diz, não temam aquele que pode matar o corpo de vocês. Temam aquele que pode fazer, que vai parar lá no inferno, o corpo e a alma de vocês. Esse vocês têm que temer. Isso é uma passagem muito séria, mas às vezes a gente está escolhendo a parte errada. Não está escolhendo a boa parte, mas quer o resultado certo. Qual a parte você está escolhendo? Te coloque em pé. Sabe, amados, qual é a arma? Talvez hoje a maior arma que Satanás usa para destruir a vida de muitas pessoas. Hoje ele trabalha no teu tempo. Como assim, pastor? Por que hoje a gente não vê num culto muitas pessoas, inimigos se manifestando, pessoas sendo libertas? Porque o inimigo percebeu, amados, que ele não precisa possuir o teu corpo. Basta ele tomar o teu tempo. Basta ele fazer com que o teu tempo esteja tão cheio, tão ocupado, que você não tenha tempo para Deus. E quando você para de ter tempo para Deus, a boa parte lhe é tirada. Porque a boa parte nós só vamos ter na presença de Deus. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para você levantar, mas não ter tempo para orar. Você vai pegar a Bíblia e vai vir aquele sono que você vai cair sobre a Bíblia. Aí você para de ler a Bíblia, parece que o sono sumiu. Era só na hora da leitura. Você está pronto, você vai botar o pé para fora de casa para vir na igreja, chega aquela visita. Ui! E vim para janta. Ele diz assim, só se for depois do culto, agora vamos para a igreja. Não, capaz, não, entra aqui, como é que eu vou dizer isso para minha visita? Deus fica em segundo lugar. Ah, pastor, o senhor está sendo muito radical nisso aí. Amados, desde que eu me converti, eu nunca fiquei em casa por causa de visita. Nunca. Nem eu, nem a pastora. Por causa de visita? Porque aquilo ali para mim, amados, é sagrado. Eu não falho culto por causa de pessoas. Para mim, faltar na igreja, amados, olha, tem que ser sério. Ou algum outro compromisso em nome da igreja, senão... Porque eu sei, amados, que aqui é a minha boa parte. É aqui que eu venho alimentar a minha fé. É aqui que eu venho fortalecer a minha comunhão. É aqui que eu escolho a boa parte. Feche os teus olhos. Eu não sei qual é a escolha que você está fazendo. Eu não sei o que você está escolhendo para a tua vida. Mas lembre-se que o Senhor, Ele é a boa parte que todos nós precisamos. Mas nós vamos ter que escolher se queremos essa boa parte. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor neste momento, para que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada mente e em cada coração. Para que o Teu Espírito Santo, Pai, nos leve a escolher ao Senhor a boa parte, de não olharmos mais para as coisas do mundo, de não olharmos mais para os afazeres, de não deixarmos mais nada ocupar o lugar que pertence a Cristo. Por isso, Pai, vem trabalhar na nossa vida, vem trabalhar, Senhor, no nosso coração, e nos leva a escolher a boa parte, em nome de Jesus.